como ela conseguiu sair das dívidas em dentro de um dia. A situação dessa mulher era precária, cara. Eu vou te contar essa história, uma história verdadeira, né? Onde essa mulher estava totalmente endividada. Não era dívidazinha assim, que dava para pegar algum empréstimozinho, não. Era uma dívida porreta, era uma dívida muito alta, a ponto dos filhos serem levados como escravo. Essa mulher era viúva, né? Não tinha marido, então ela começou a passar dificuldade. Aí foi que a bola de neve começou a crescer na vida dela. Então, hoje em dia, muitos brasileiros também se encontram nessa situação, né, endividados, né, muitos pedem aí empréstimos, muitos procuram agiotas, né, prejudicando a própria vida, né. A situação dos brasileiros, muitos se encontram aí endividados, mas essa mulher saiu das dívidas e eu vou te contar como ela saiu das dívidas. Se você também quer sair das dívidas, se você também quer sair da situação precária, eu vou te falar como essa mulher saiu das dívidas. Olha só, o texto que eu quero ler hoje para você se encontra em 2 Reis, capítulo 4, que fala assim: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, né? E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Olha só, a situação estava tão crítica que até os filhos dela iam ser levados para trabalhar de graça, né? Olha só que tristeza você ter filhos, né? De repente você doar esses filhos para serem escravos, para ser escravizados. Essa era a situação dessa mulher. Então Eliseu, o profeta, disse: que hei de te fazer? Faze-me que é o que tens na sua casa. Me diz aí o que é que tem na sua casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado a todos os seus vizinhos vasilhas vazias, não pouca. Então entre e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas as vasilhas e põe a parte a que tiver cheia. E ela foi e se trancou com os seus filhos. E eles lhe traziam vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: traz-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, o qual lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Olha só a situação. Que coisa tremenda, né? Que se você fizer exatamente isso que eu vou estar te explicando aqui, você vai sair das dívidas hoje mesmo. Não é só você fazer um teste e você ser uma pessoa de total ouvidos para você é, ver o que vai acontecer aqui, como lido no texto, né? Primeiro, a viúva, essa mulher, ela chamou o profeta, né? O profeta naquele tempo representava Deus. Então, clame a Deus em primeiro lugar, fale com Ele, né? Seja sincero com o Senhor e fala: Senhor, eu estou com esse problema, eu preciso resolver essa dívida, Senhor, eu preciso resolver isso, só que a situação está impossível de ser resolvida, né? Então você tem que chamar Deus, clamar a Deus em primeiro lugar. Você não pode ter um problema e ficar com sua boca fechada. Você precisa clamar a Deus. Segundo, reconheceu que precisava. Então ela reconheceu que ela precisava de uma ajuda divina. Então hoje reconheça que você precisa de uma ajuda divina, uma ajuda dos céus para resolver essa situação, porque você já bateu em muitas portas e não foi resolvido nenhum problema, porque tem problemas que é praticamente impossível quando você cai em bola de neve, quando você cai em dívida de cartões de créditos, quando você cai em muitas armadilhas, aí é difícil você recuperar, porque a bola de neve já está grande. Então, nesse caso, é preciso clamar a Deus e relatar o problema, reconhecer que você tem essa bola de neve a ser resolvida e com suas próprias forças você não vai conseguir, a não ser a força de Deus.
Então, o que ela disse? Ela falou do problema. Ela disse, ó, o teu servo morreu, né, o meu marido, né, e agora estou com meus 2 filhos aqui, e agora querem levar para ser escravo. Então, ela relatou o problema. Relata o problema. Você precisa falar da sua situação, né, para que Deus venha agir em cima daquilo que você falou. Como que Deus vai agir na sua vida se você não fala do que você está passando, do que você está necessitando? Essa mulher, ela falou do que estava acontecendo e você precisa falar, reconhecer que você está passando por uma situação que precisa ser resolvido, né? Então, número 3, a situação estava feia, meu amigo, feia, a ponto dos filhos virarem escravos. Então, a situação não estava coisinha fácil de resolver, não. A situação era difícil. É a mesma coisa você ter um bem material, vamos lá. Não se compara filhos com bens materiais, mas vamos lá, você tem uma casa. De repente, o banco quer tomar a casa porque você deixou de pagar muitas parcelas. Ou você tem um carro e você deixa de pagar as parcelas, o banco vem tomar esse carro, né? Ou seja, então você só trabalhou, pagou parcela. Chegou um tempo que você não pôde mais pagar, o banco vem tomar. Só que nesse caso era ao contrário. Era a vida dos filhos que estava em jogo. É a vida dos filhos dela que iam ser escravizados. Então, não deixe, né, você ser escravizado, escravizada por alguma situação e você tem aí o poder de clamar ao Senhor, né? Não deixe que sua vida seja uma vida de escravo, uma vida de dificuldades. Abra sua boca, relata o problema e fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu preciso do Senhor, da sua ajuda, eu preciso da sua intervenção na minha vida, que Ele virá ao seu socorro. Então, ponto número 4, olha só. O pouco que você tem vai gerar a multiplicação. O profeta falou assim: ó, o que eu de fazer por você? Vai então aos seus vizinhos e pede muitas vasilhas, vasilhas vazias, né? E ela começou aí, né? Pela vizinhança, chamou os filhos, vamos buscar as vasilhas, já que ele falou para fazer, vamos fazer. Por quê? Você não deve menosprezar, né, o que você tem. Antes ele tinha feito uma pergunta: o que é que você tem na sua casa? Ah, eu não tenho nada, só tenho uma botija de azeite. O que que era isso? É a mesma coisa que você falar assim: olha, eu tenho só uma garrafa de café em casa, não tenho nada, mais nada. Então, mas o que ela tinha nas mãos ali era o que ia gerar a multiplicação, porque Deus, ele faz a partir do pouco ali que você tem. Nunca fale que você não tem nada, porque Deus sempre te dá alguma coisa para o milagre começar a acontecer. Então, não menospreze o pouco que você tem, né? A mulher poderia falar: um pouquinho de azeite aí não vai dar para nada. Sair para mim, para meus filhos, vai dar para um dia só. Não, ela não questionou, ela não menosprezou. Se o profeta mandou buscar vasilha, eu vou buscar as vasilhas. Então faça isso também, né? É no pouco que Deus opera o milagre, é no pouco, tá? Então saiba que aquilo que você tem na mão é onde vai acontecer o extraordinário. Agora só não vai acontecer se você menosprezar, se você falar isso aqui não dá para nada. Talvez quando você recebe um salário, você olha e você fala assim: isso aqui não dá para nada, isso aqui não dá para pagar nem o aluguel, isso aqui não dá para tomar um sorvete no shopping ou fazer um passeio. Não fale isso. Primeiramente, quando você receber, você vai agradecer e vai entregar nas mãos do Senhor. Fala: Senhor, obrigado por esse salário, obrigado porque eu estou empregado. E desse pouco que você acha que é pouco, o Senhor vai multiplicar na sua vida. Você tem que ter fé. Você precisa ter fé. Porque o crente, o homem, a mulher, vive pela fé aqui nessa terra, né? Seja fiel no pouco e Deus te colocará no muito. Se você for fiel no pouco, meu amigo, Deus ele vai te conceder mais coisas, né? Ele vai multiplicar na sua vida. Agora, se você desperdiçar o pouco que você tem, o Senhor não vai multiplicar, porque você vai se tornar um homem de pequena fé. Você vai se tornar um homem que não tem poder de reação, de falar: através desse pouco aqui, Deus vai me conceder muito mais, Deus vai multiplicar. Então, o pouco que essa mulher tinha, ela obedeceu,
que o profeta falou, foi buscar as vasilhas, porque ela tinha uma botija de azeite. Eu não sei o que você tem em casa, mas é a partir desse pouco que Deus vai multiplicar e vai te engrandecer aqui nessa terra. Você não foi feito para ser escravo ou para ser escrava. Você foi feito para dominar, você foi feito para governar aqui nessa terra. Entenda isso, tá? Ponto número 5. Deus te dá a direção. O profeta ele deu uma direção ali para ela. Ele falou os detalhes que ela tinha que fazer. Olha, você vai, já que você tem um azeite, você vai buscar vasilhas vazias com seus vizinhos. Olha o mistério aqui. Ela foi pedir as vasilhas emprestadas. Não questione a direção, apenas faça. Ela poderia falar assim: vasilha, o que é que eu vou fazer com vasilha? Fala logo o que eu devo fazer, que aí eu já faço logo, não precisa ficar buscando vasilha. Ela poderia estar questionando. Cara, quando Deus fala algo para você, não seja um questionador, seja apenas uma pessoa obediente e saiba que o milagre acontecerá quando você está debaixo de uma palavra divina, as coisas acontecem. Não seja questionador, não fique se perguntando por que isso e por que aquilo. Apenas faça. Você está aqui para obedecer. Se você quiser ver milagre na sua vida, você vai obedecer uma direção de Deus na sua vida. Nessa situação, existia um problema também muito sério, a relação de buscar as vasilhas. Eu vou te contar o porquê. Ela deveria estar com um bom relacionamento com seus vizinhos, ela deveria estar de bem com aqueles vizinhos, porque imagina, você não fala com seus vizinhos, você de repente bate na porta e fala assim: eu vim buscar vasilhas. Você tem uma vasilha para me emprestar, não? Você não tem uma tapoeira aí para me emprestar, não? Né? Que aqui ele vai falar: cara, você nem fala comigo, você nem me dá bom dia, me dá uma boa tarde, né? Você fecha a cara quando me vê. Será que aqueles vizinhos iriam emprestar aquelas vasilhas para essa mulher? Então, primeiro ponto, você tem que estar de bem, você tem que ser uma pessoa educada com seus vizinhos, com as pessoas. Você tem que ser uma pessoa apresentável, uma pessoa que se mostra, uma pessoa que está ali, caso também, se eles precisar, você está junto para ajudar. Né? Você tem que ser um com as pessoas, você precisa, né, ajudar as pessoas para que um dia, quando você precisar também, as pessoas vão lembrar que você é uma pessoa de bom grado, uma pessoa de bom coração, que é sempre humilde, que sempre cumprimenta, né? Agora sim, se estivesse desavença, né, o que é que ela poderia fazer? Você deve se conciliar com essas pessoas, ela ia ter que pedir perdão para essas pessoas, ela ia chegar e falar: me perdoe, né, por tudo que eu causei, por tudo que eu fiz, ela ia ter que se quebrantar para conseguir a vasilha, porque era o milagre dela que estava em jogo. Talvez é o seu milagre que está em jogo. Você precisa conciliar com algumas pessoas para que você venha receber o seu milagre, se liberte, né, da dor do coração duro e comece a perdoar as pessoas, comece a conciliar com as pessoas para que Deus venha fazer o milagre na sua vida. Essa é a questão de buscar vasilhas, é proposital de Deus. Né? Porque se ela tivesse desavença, ela ia ter que pedir perdão. Então você precisa pedir perdão para que você venha ser curado em primeiro lugar. Né, para que você venha obter o recipiente para Deus derramar o milagre, Deus derramar o azeite e acontecer o milagre na sua vida. Vamos lá para o ponto 6. Olha só. Deveria entrar em casa e fechar a porta e derramar o azeite. Né? O derramar deve ser particular. Né? Por que fechar a porta? Porque tem coisas que Deus ele quer falar particularmente com você. Não você pediu as vasilhas, sim, mas você não falou por quê. Não, não sei, eu só sei que o profeta mandou pedir vasilhas, né? E eu estou aqui pegando todas as vasilhas possíveis de todas as pessoas que eu conheço. Mas eu não sei o que vai acontecer, só me empresta a vasilha. Então, tem coisas que você não precisa ficar falando, porque se você falar, isso vai atrapalhar Deus operar na sua vida, porque tem coisas que você tem que fechar a porta, conversar você e Deus, e o que Deus falar com você ali é o que vai acontecer. Porque se você abre a sua boca, o milagre não acontece. Se você abrir a boca, o milagre vai sair da sua vida. Então tem coisas que é você e Deus no seu particular.
O que é que você tem falado com Deus no seu particular, nas suas orações, né? Na leitura, na palavra, na busca? O que é que você tem derramado na presença de Deus? Né? Então, é o particular. Porque tem milagre que é só para você. Esse milagre da multiplicação era para aquela família, porque ela clamou, ela buscou, ela relatou o problema. Não relata o problema hoje, né? Busca Deus, fala assim, eu estou com esse problema aqui, então o milagre vai acontecer. É só para você e para sua família, meu irmão. Não é para os vizinhos. Os vizinhos não vão ser canal de bênção para emprestar o recipiente. Mas o milagre vai ser feito na sua casa, na sua vida. Ó, não poderia ter falatórios quando fechasse a porta. Por quê? Você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa prestar atenção quando Deus está fazendo um milagre. Né? Então, naquela hora, não podia ter falatórios, ficar disperso ali, nossa, isso aqui, aquilo ali, essa vazia, olha o tamanho dessa vasilha, olha o tamanho disso aqui, nossa, que legal. Não, é silêncio ali, né? Não tem falatório, presta atenção no que vocês vão fazer, presta atenção no que Deus disse, para você não fazer nada errado. Quando Deus te dá uma instrução, faça exatamente do jeito que Ele mandou você fazer, tá? Era preciso estar em silêncio, calado, cara. Silêncio. Escute a voz de Deus no seu coração, soprar nos seus ouvidos, soprar na sua mente ali. Calma, por isso muitas vezes as pessoas não recebem o milagre porque falam demais. É muito falatório, é muita dispersação, né? Em Nárnia, não presta atenção naquilo que é para fazer e acaba fazendo tudo errado. Aí depois ainda vem culpar Deus. Então é em silêncio, cara. Silêncio. Preste atenção no que Deus quer falar com você. Não poderia ter distrações na hora ali, né, para ficar com piadinha, com gracinha. Agora vai, né, mãe? Agora sim, né? Olha aí, mãe, olha que legal. Não, nada de piadinha, meu irmão. Quando Deus fala, é coisa séria. Quando Deus fala, é sério para o milagre acontecer. Deus não trabalha em meio de piadinha, em meio de zombaria, sabe? Em meio de roda de escarnecedor, não. Então, é cortar as distrações que Deus vai falar com você, né? Pois era preciso estar atento no que Deus falava. Então, é, enchia uma vazia, tirava, colocava outra. Enchia uma vazia, tirava, colocava outra. E outra, sem tirar o azeite, era direto. Derramava direto ali, direto. Então preste atenção no que Deus está falando para você, que você vai sair das dívidas. E hoje você sai dessas dívidas, você faz exatamente o que está nessa palavra. Ponto número 7. O azeite de Deus é inesgotável. Mas por que o azeite parou? Olha só, o azeite de Deus é inesgotável. Mas a capacidade humana, a capacidade do homem é limitada. E por que o azeite parou? Porque acabou as vasilhas. Se não tivesse acabado as vasilhas, o azeite estava jorrando até hoje. Até hoje. Parou porque acabou, meu amigo. Então, o que é físico, ele acaba, porque ele se esgota, mas o Deus Todo-Poderoso, o azeite dele é inesgotável na sua vida. Ele vai derramar das bênçãos infinitas na sua vida. Enquanto tiver vasilha para encher de azeite, Deus vai derramar das bênçãos. Enquanto tiver vasilha, enquanto tiver busca, o Senhor vai derramar das bênçãos dele sobre a sua vida, seja qual for as bênçãos, seja financeira, emocional, espiritual, qualquer coisa o Senhor vai continuar derramando na sua vida. Se você estiver pronto para receber, o azeite vai ser contínuo. Então esteja sempre pronto. Quando Deus falar com você, você fala assim, Senhor, eis-me aqui para receber as bênçãos e as maravilhas que o Senhor tem para mim. Deus, ele procura vasilhas que se esvaziam do mundo, que se esvaziam do pecado, para que ele venha jogar o azeite dele dentro de você. E você será inesgotável. Tudo que você fizer, você será uma bênção, tá? Então, número 8, ela contou para o profeta o milagre. Por que ela foi contar? Ela estava grata, feliz. Então, o ponto que eu vejo aqui é que devemos contar o testemunho nas nossas vidas. Ela estava tão grata que ela
foi contar ao profeta, olha, aconteceu um milagre, enchemos lá todas as vasilhas e o azeite ali transbordou, encheu todas as vasilhas. Nós estamos diferente agora, nós saímos disso, né, daquela situação precária. E o Senhor vai tirar dessa situação precária, meu irmão. Deus vai tirar dessa situação precária, você pode ter certeza. Devemos contar o testemunho. Contar o testemunho representa o quê? Sentimento de gratidão. Quando você recebe algo de Deus, você tem que contar, porque você é grato, porque Deus fez a obra na sua vida. E se hoje você está numa situação difícil, amanhã, hoje mesmo, você pode sair dessa situação se você crer, você fizer exatamente numa direção de Deus. Quando te dá uma direção e você obedecer, você vai sair da situação precária, né? Você só continua nessa situação precária se você quiser, porque o Senhor está falando aqui e Ele quer mudar a sua vida, a sua história. Número 9, o profeta diz: vende o azeite e paga a dívida, e o restante você vive. Olha só, o azeite deu para pagar toda a dívida, que era uma dívida muito alta, né? Sabe? A provisão de Deus, você vai pagar todas as suas dívidas se você tiver endividado e ainda vai sobrar. Sobrou azeite para que eles pudessem vender, para comprar alimentos, fazer uma troca ali por outras coisas, porque naquele tempo era a troca, você trocava azeite por comida, né? Você trocava comida por azeite, então era um ponto de troca. Então sobrou muito azeite ainda, o que Deus faz, você paga todas as suas dívidas e ainda sobra para você. Deus, ele só não faz o necessário, ele faz muito mais, além daquilo que pensamos, pedimos ou imaginamos. É isso, meu amado. O Deus não é miséria, não. Deus é todo-poderoso, o Rei dos Reis, o dono do ouro e da prata. Aquela mulher estava grata, ela foi e vendeu azeite. Os filhos eram livres, eles não eram escravos, sabe? E você também não pode ser escravo, você não pode ter esse sentimento de escassez, sentimento de escravidão na sua vida. Não, Deus quer te tirar das dívidas, é hoje você acreditar, né? Seja grato ao Senhor no pouco que Ele vai te colocar no muito. E a conclusão que eu vejo nisso tudo aqui é que Deus ainda paga dívidas, tá? Deus ainda paga dívidas. Basta você crer e seguir uma orientação de Deus, que Ele vai pagar a sua dívida se você buscar, se você orar, se você clamar ao Deus Todo-Poderoso, relatar o problema, não questionar, fazer tudo correto que Ele mandar você fazer, sabe? Fechar sua porta, né? Ficar em silêncio, não ficar disperso, Ele vai pagar a sua dívida. Isso é bíblico, meu irmão. Isso é bíblico. É a Bíblia que está falando aqui, né? Deus pode fazer a sua dívida sumir hoje mesmo, é hoje, não é amanhã, não é depois, não é semana que vem, é hoje. Basta você se render aos pés de Jesus e fazer essa palavra verdadeira e você ter fé. Imagina você ter um odre de azeite, né? Porque a lógica do mundo é assim, você derrama, né, em outro, ou seja, acabou. Por quê? Foi uma troca, um azeite pelo outro. Mas não, quando encheu um, né, já veio outra vasilha e começou a encher, já veio outra vasilha e começou a encher. Então aquilo foi ó, contínuo. E é assim que Deus quer fazer na sua vida, porque o que é de Deus não para, meu irmão. O que é de Deus sempre continua. Terceiro, sua dívida será paga, caso você seguir as instruções de Deus. Não siga as instruções de Deus, que você vai ser bem sucedido, né? Você só não vai ser bem sucedido se você ficar com crença limitante. Mas hoje essa palavra venha te encontrar o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, né? E você vai sair das dívidas hoje, como essa mulher saiu. Eu desejo paz, graça, harmonia, prosperidade, saúde na sua vida, em nome do Senhor Jesus.